Uma boa noite de salvação a você que parou um pouquinho do seu tempo para prestar atenção em quem sabe algo que lhe chamou a atenção. Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com você, que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 18 e o verso de número 30, a parte B do versículo, lá no finalzinho, que vai nos dizer assim: portanto, o seu nome era muito estimado. Essa passagem nos retrata sobre a vida do grande rei Davi. Aqui ele já está num processo de reconhecimento. Aqui ele já estava sendo aclamado, conhecido. Mas se nós voltarmos para o começo, lá no capítulo 16, nós vamos encontrar um Davi anônimo, um Davi escondido. Nem todo anônimo, nem todo aquele que está escondido está oculto do Senhor Deus, porque nada pode se esconder do Senhor. Deus mesmo vai testificar dele no Salmo de 89, verso de número 20, quando Deus chega e diz: achei a Davi. Deus estava à procura de um sucessor. Deus estava à procura de um homem íntegro. Deus estava à procura de um homem valente. Deus estava à procura de um homem que pudesse ser segundo o seu coração. No meio de uma família de 8 irmãos, Davi foi rejeitado. Quando se ouvia que o profeta estava vindo na casa, era comum prepará-la. Nenhuma autoridade constituída nesta época ia até a casa de alguém sem mandar um emissário. E provavelmente com Samuel não foi diferente. Samuel mandou um emissário e eles então prepararam a casa. Pare para analisar um pouco o texto e o contexto. Você vai ver que Davi estava cuidando das ovelhas malhadas de seu pai. Ele não estava nem cuidando do que havia de melhor no gado. Ele estava cuidando das ovelhas malhadas. Era aquelas ovelhas que têm defeito congênito, era aquelas ovelhas que nasceram com anomalias. Davi estava num aprisco, cuidando dessas ovelhinhas. Você imagine, eu acredito que foi num momento como esse que o Salmo de número 23 foi escrito. Porque lá, no finalzinho, ele vai dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. De quem é que ele estava falando? Às vezes nos preocupamos com as pessoas de fora. Às vezes nos preocupamos com os inimigos lá de fora e esquecemos que muitas das vezes os inimigos estão ao nosso redor. Estão dentro da nossa casa. Sentam na mesa com você, compartilham da sua água, compartilham da sua luz, e muitas das vezes sugam o que você tem de melhor
E quando você já não atinge mais as expectativas ou supre a necessidade deles de alguma forma, você é lançado de lado, você é esquecido. Davi era um serviçal na família. Talvez por ele ser diferente, talvez por ele ser um menino, um filho bastardo. Porque no Salmo de número 51 ele vai dizer: em pecado fui gerado, e em pecado me formou a minha mãe. Em pecado fui formado, e em pecado me gerou a minha mãe. Davi havia nascido no relacionamento extraconjugal de seu pai. Talvez esteja aí. Quando o profeta chega até a casa, Jessé tenta esconder, porque além de Davi ser um filho de um relacionamento extraconjugal, ele trazia uma marca. Ele era ruivo. E ser ruivo era sinônimo de maldição. Mas Deus escolheu o que para ninguém tinha valor. Deus escolheu o que para ninguém poderia ter altura, estatura. Você vê que os irmãos de Davi, quando chega o profeta na casa, começam a passar diante do profeta. E não é o profeta que reprova, não é o pai que reprova, não é a mãe que reprova, não é a sociedade que reprova. Quem está reprovando é o próprio Deus. Quando Deus chega e diz: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem a sua altura, nem a sua estatura. Vai passando 1, 2, 3. Todos os seus irmãos. E agora Samuel pergunta a frase célebre: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé é obrigado a dizer: não, ainda tem um menor. Ainda tem o que está escondido. Ainda tem um anônimo. Aí Samuel vai e diz: manda chamar, porque ninguém se assentará ao redor dessa mesa enquanto ele não chegar. Davi chega com humildade. E na presença dos seus irmãos ele é ungido. Deus poderia ter mandado Samuel lá no campo. Deus poderia ter dito: Samuel, Davi está lá com as ovelhas malhadas. Samuel vai debaixo daquela árvore porque lá Davi está sentado. É aquele menininho ruivo com uma harpa na mão, chega lá e unge. Não, Deus fez ao contrário. Deus deu a notícia, reuniu a família, e quando todos estavam reunidos, Deus chega e diz: é esse o meu escolhido. Ele foi ungido na presença de seu pai, sua mãe, seus irmãos. Sabe o interessante da unção? Porque você não vê Davi fazendo grandes feitos. O que aconteceu no outro dia? Davi foi correndo para o palácio, foi coroado. Não. Ele voltou para os seus afazeres. Aí quem sabe alguém passe e diz: ei, ungido, como é que está o trabalho aí? Você não foi um ungido, o que é que você está fazendo aí no campo? A unção é para fazer a diferença no mundo espiritual.
Nós precisamos entender uma coisa. É Deus quem sopra nome. É Deus quem levanta. É Deus quem cria uma agenda para você. Tudo é dele. Sabe, o grande erro do ser humano é ficar esperando coisas de homens. E quando nós começamos a olhar para os homens e esperar coisas deles, nós nos frustramos. Porque colocamos sentimento, tempo, expectativas. E quando as nossas expectativas não são sanadas e supridas, desfalece o nosso semblante, a nossa fé é abalada. Mas Davi voltou, continuou pequenino. Aí daqui a pouco chega o momento. Chegou o momento. Chegará o momento em que Deus te tirará do anonimato. Chegará o momento de você enfrentar o gigante. O momento agora só trabalha, só ora, só consagra, só estuda. Vai preparando mensagem, vai preparando texto, vai orando, vai chorando, vai gemendo. Chegará o tempo de Deus tirar você do anonimato. Quando para muitos, no arraial, o medo bateram as pernas, ficaram com medo por causa de um homem. É bem verdade que a sua estatura era alta. Vemos aí aproximadamente 3,10 metros, 3,11 metros de altura. Só a ponta da sua lança era 7 quilos. Você já imaginou o tamanho do braço desse homem para lançar essa lança? Mas aí nós vamos ver um ungido, corajoso. Só que vamos abrir um parênteses. Antes da unção, veio o urso. Antes da unção, veio o leão. Ele não foi covarde. Ele não foi frouxo. Deus não conta com covarde. Deus não conta com frouxo na sua obra. Não, eu sei que está difícil. Eu sei que às vezes o anonimato machuca. Você não ser reconhecido. Parece que notam todo mundo menos você. Eu já estive assim. Em momentos que eu digo, Deus, com tantos profetas dentro dessa cidade, o Senhor tem meu endereço, meu número, a minha casa. Por que o Senhor não manda alguém aqui? Aí eu descobri que eu não precisava, porque o próprio Deus estava comigo ali todos os dias. Mas o anonimato, o tempo, o lugar, a dificuldade faz você pensar, olhar ao seu redor, menos olhar para quem importa, para quem é importante, que é Deus. Pare de olhar para os acontecimentos. Pare de olhar para esse emaranhado que você está. Pare de olhar para esse curral com essas ovelhas malhadas. Pare com isso. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para quem te fez a promessa. Espere nele. Ele não vai te decepcionar.
Uma coisa interessante. Só existia um gigante para que Davi fosse promovido. Davi existe sem o gigante, mas não há gigante sem Davi. Tá me entendendo? Deus não vai permitir que essa luta venha te sucumbir, venha te matar. Ei, irmão, acorda, aquilo que não te mata vai te fortalecer. No meio desta luta, no meio desta prova, Deus está te dando experiência, Deus está te dando estrutura para você vencer. Agora, uma coisa muito importante. A Bíblia diz: achei a Davi. Onde é que Davi foi achado? Dormindo, engordando, na mesa de escarnecedores, servindo a outros deuses. Cuidado onde você permanece, porque há momentos na nossa vida que a luta, a dificuldade às vezes é tão grande que nós tomamos atalhos. E esses atalhos podem nos causar danos irreversíveis. Eu olho para um homem chamado Elimeleque. A Bíblia diz que quando Belém de Judá, terra de pão, para de produzir, ele vê a necessidade. Eu entendo ele como homem, como chefe de família, como pai, como provedor. Ele olha para as campinas de Moabe e lá vai ele, com sua mulher, sorriso, felicidade, Noemi. Achou que estava trazendo vida, sustento, condições para a família, mas na verdade o final foi um caminho trágico de morte. Passado cabos de 10 anos naquele lugar, morreu Elimeleque, morreu Malom, Quilion, seus filhos. Agora só fica Noemi, Orfa e Ruth. Orfa volta para os seus pais, mas Ruth resolve ir junto de sua sogra. E voltaram de novo para Belém de Judá, porque ela havia voltado a produzir. Tem muita gente que sai de Belém de Judá quando chega a seca, quando para de produzir. E essa seca é só um tempo. É só um tempo, vai passar, daqui a pouco vai voltar a produzir. É só uma segurada, é só um tempo. Você está vivendo um tempo no seu ministério, calma, é só um tempo. Daqui a pouco vai voltar a produzir, daqui a pouco vai voltar a despontar. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Quando ela voltou, e as mulheres daquela região olham e dizem: não é essa Noemi? Não é essa a crente Noemi? Ela diz: não me chamai Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor me fez isso.
Sabe, o pior de tudo é quando nós começamos ainda a jogar nas costas do Senhor os nossos erros. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, muda a situação de Noemi, usando uma moabita chamada Ruth. Ruth casou com Boaz, tiveram um filho, pai de Jessé. Você imagine Davizinho sentado no colo da bisavó Ruth. Calavacéia, anderevácia. Conta aí, vó, como foi o encontro com meu bisavô Boaz? Como foi a remissão? Ei, você tem uma história linda. Não deixe ela terminar assim, frustrada, acabada. Não deixe que os seus sonhos venham morrer, os seus projetos. Há um Deus no céu. Se não dá para ir andando, vai se arrastando, vai de joelho, vai deitado. É só uma tempestade, é só um dia mal, calma, vai passar. A fase do anonimato vai passar. É Deus quem determina o tempo. E nesta noite, receba esperança, receba vida, que os teus sonhos sejam ressuscitados em nome de Jesus. Continue firme, não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Ei, Noemi, agora você está dizendo: eu sou Mara, eu sou amarga. Me machucaram, me feriram, me caluniaram, me pisaram. Deus está em silêncio, mas nada escape aos olhos do Senhor. Dentro desta prova, dentro desta luta, dentro desta situação, Deus está te contemplando e Ele está cuidando de você. Fica firme com Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, aqui, Senhor, está a Tua palavra, Senhor. Senhor, não somos aquele orador, Senhor, aquele... Mas o Senhor tem um endereço certo, Senhor, desta pregação, desta mensagem. Encontra, Senhor. Encontra agora, Senhor, esta pessoa que está necessitada, precisando de um renovo, precisando de ajuda, precisando de socorro, meu Pai. Pega na mão dela agora, Senhor. Afaga a cabeça dela, faz um carinho no seu rosto. Tira a amargura do seu coração, o desespero da alma. Sustenta ela, Senhor, na vereda da Tua justiça. Senhor, abre os olhos espirituais para que ela veja que o Senhor está com ela nesta caminhada, que o Senhor está com ela nesse vale, neste anonimato. O Senhor está junto dele e dela. Em nome de Jesus, as dores de morte vão embora. Em nome de Jesus, o desespero vai embora. Em nome de Jesus, o espírito da depressão vai embora. Em nome de Jesus, o desejo de suicídio vai embora.
traz vida a esse coração, Senhor. Traz esperança, traz alegria, ânimo, coragem. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu profetizo vida. Eu profetizo milagre sobre a vida desta pessoa. Eu profetizo vitória, Senhor. É só um dia mau, Deus, e vai passar em nome de Jesus. Segura na mão dela agora. Levanta ela desse momento, Senhor. Levanta com a sua mão, Senhor. Levanta a semblante dela, Deus. Ajuda, Senhor. Ela estava esperando uma resposta, ele estava esperando uma resposta, Senhor. Chegou com esta resposta agora. Faz o milagre, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Glória a Jesus. Receba vida. Receba vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.